E eu quero pensar com você nessa noite sobre o divino alfaiate. Gênesis 3, versículo 7, olha aí para o versículo 7, depois você vai para o versículo 21. Eu estarei lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ponto. Então esse versículo está falando aqui de Adão e Eva, logo após pecarem, desobedecerem, comendo do fruto daquela árvore que Deus proibiu. Diz o texto, então, que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus, e aí juntaram folhas de figueira e costuraram ali roupas para si, por perceberem que estavam nus. Agora, olha para o versículo 21, do mesmo texto do capítulo 3. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ponto. Então aqui, só para explicar rapidamente, agora entra Deus, tira aquela roupa feita de folhas de figueira e veste roupa de pele Adão e Eva. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Mas para você entender o que eu quero dizer com isso, desses dois versículos que nós lemos, é importante a gente lembrar que, no início, Deus criou Adão e Eva com dignidade e pureza, totalmente puros. Eles viviam em harmonia com Deus, com a criação, sem nenhuma vergonha ou culpa, vivendo nus, mas sem nenhuma vergonha. Mas o pecado interrompe essa comunhão, porque quando eles desobedeceram a Deus, a percepção deles agora mudou. Eles reconheceram a sua nudez e, envergonhados, eles tentaram cobri-las com folhas de figueira. E essa atitude, ela reflete algo que ainda ocorre hoje, que é a tentativa humana de lidar com o pecado por conta própria. É a gente achar que a gente consegue esconder o pecado. É a gente tentando lidar com o pecado com o nosso jeitinho. Porém, a graça de Deus nos ensina que Deus é o único capaz de verdadeiramente nos vestir com aquilo que precisamos. E nós precisamos confiar nisso. E eu quero explorar com você nessa noite, em poucos minutos, entender esse significado de confiar nesse divino alfaiate. Primeira coisa que eu queria pensar com você nessa noite é acerca das folhas da figueira. As folhas da figueira nos mostram esse esforço humano e a insuficiência. Versículo 7 do capítulo 3, se você puder manter a sua Bíblia aberta aí, diz que abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira para cobrir-se. Então, lembrando você que antes da queda, Adão e Eva estavam nus, mas não sentiam vergonha. A nudez simbolizava pureza, a nudez simbolizava transparência. No entanto, o pecado trouxe uma consciência de culpa que os levou a perceber a sua condição. E isso os afastou não só de Deus, mas também os afastou um do outro. A vergonha foi o primeiro sinal visível da ruptura causada pelo pecado. Hoje, a vergonha ainda é consequência direta do pecado. Ainda hoje, nós tentamos esconder as nossas falhas, tanto de Deus quanto dos outros. E assim como Adão e Eva, nós reconhecemos que estamos expostos, nós reconhecemos que estamos nus,
Mas aí nós recorremos a soluções frágeis para tentar nos proteger. Qual foi a solução humana para tentar resolver isso? Adão e Eva costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E essa foi então uma tentativa improvisada, uma tentativa simbólica de lidar com a sua vergonha. No entanto, as folhas de figueira era uma solução frágil, era uma solução paliativa, era uma solução passageira. Elas secariam, elas rasgariam, elas seriam incapazes de proteger completamente a nudez daquele casal. E o que as folhas representam? Podendo transliterar para o nosso dia de hoje, o que essas folhas representam? Primeiro, representa a religião vazia. Porque nós tentamos compensar os nossos pecados com boas ações, mas sem transformação interior. Achamos que o simples fato de ir à missa no domingo está pago. Ou ir ao culto no domingo está pago. Ou entregar uma cesta a uma instituição de caridade está pago. Isso são folhas de figueira. As folhas de figueira também representam a autossuficiência. Nós confiamos em nossas próprias forças para lidar com problemas espirituais, ignorando que apenas Deus pode oferecer uma solução verdadeira. As folhas de figueira, elas também representam o orgulho. Assim como Adão e Eva, que não buscaram Deus imediatamente, muitas vezes nós resistimos a admitir a nossa necessidade de ajuda divina. As nossas folhas de figueira podem ser diversas, justificativas, mentiras, boas obras ou até mesmo uma falsa aparência de perfeição. Mas nenhuma dessas coisas, ela é suficiente para lidar com o peso do pecado. Essa é a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que as folhas da figueira é um esforço humano e insuficiente para cobrir as nossas mazelas. Mas eu aprendo uma segunda coisa. Olhando para o verso 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então agora entra a vestes de pele, que é a graça de Deus e a redenção. As roupas de pele simbolizam essa graça, simboliza agora a redenção. Aqui agora entra a iniciativa de Deus. Enquanto Adão e Eva estavam ocupados tentando cobrir a sua vergonha com folhas, Deus então toma a iniciativa de oferecer uma solução agora não mais paliativa, não mais temporária, uma solução agora que seria muito melhor. Ele providenciou agora roupas de pele, demonstrando a sua compaixão e graça, mesmo após a desobediência deles. E aqui, meu irmão, é importante você lembrar que Deus é quem cobre o pecado. A ação de Deus mostra que apenas Ele pode resolver o problema do pecado na humanidade. Deus não ignorou o erro de Adão e Eva, mas Ele providenciou uma forma de cobrir a sua vergonha. A Bíblia diz, em Salmo 32, verso 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas entenda, meu irmão, que a graça não é de graça. No caso de Adão e Eva, teve o custo das vestes de pele. Não tinha uma alfaiataria, não tinha uma loja de pele, pele não dava em árvore. Para que Adão e Eva recebessem roupas de pele, foi necessário que um animal fosse sacrificado. Um inocente morre para cobrir os pecados de um culpado. Esse sacrifício aponta para o princípio da substituição. O inocente morreu no lugar do culpado.
Isso aqui é uma clara antecipação do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João 1:29. Esse aqui é o primeiro registro de morte na Bíblia. O primeiro. O pecado trouxe morte ao mundo. E Deus instituiu um meio de cobrir a vergonha através do derramamento de sangue. E isso ecoa no Novo Testamento, onde nós aprendemos que sem derramamento de sangue não há perdão. Está lá em Hebreus 9:22. Então, diferente das folhas que Adão providenciou, as vestes de Deus são completas. As roupas de pele eram duráveis, as roupas de pele eram adequadas, ao contrário das folhas de figueira. Isso simboliza o que Deus faz é completo, perfeito e suficiente. Suficiente, completo e perfeito. Não há nada que possamos acrescentar à sua obra. Hoje, essas vestes de pele apontam para a justiça de Cristo que nos cobre. Isaías capítulo 61, verso 10, diz que Ele me vestiu com roupas de salvação e me cobriu com manto de justiça. Isso significa que Deus não apenas cobre os nossos pecados, mas nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Veste de pele, a graça de Deus e a redenção. Mas eu aprendo uma terceira coisa, quando vejo o divino alfaiate. Eu vejo aqui o contraste entre as folhas de figueira e as vestes de pele. É muito fácil. Para entender melhor, é importante a gente pensar nas diferenças. Nas folhas de figueira, feitas pelo homem. Vestes de pele, feitas por Deus. Folhas de figueira representam o esforço humano. Vestes de pele representam a graça divina. Folhas de figueira, frágeis, temporais. Vestes de pele, duráveis, suficientes. Folhas de figueira não exigem sacrifício nenhum, porque as folhas te pegam até no chão. Vestes de pele exigem derramamento de sangue, sacrifício, morte. Folhas de figueira não resolvem o problema do pecado. Vestes de pele cobrem completamente a culpa. Ei, meu irmão, muitas vezes ainda tentamos cobrir nossas falhas com folhas de figueiras modernas. Justificativa, moralismo, ou até mesmo comparação com os outros. No entanto, eu e você precisamos lembrar que somente as vestes de pele, ou seja, somente a provisão de Deus por meio de Cristo, pode realmente nos restaurar. É isso que eu aprendo. Quando eu faço uma comparação entre as folhas da figueira e as vestes de pele, eu me coloco no meu lugar, e eu lembro quando Paulo diz: miserável homem que sou. Quando eu olho para as folhas de figueira, e eu olho para as vestes de pele, eu penso em João Batista dizendo que é ele que cresce e eu que diminuo a cada dia. É ele. Mas eu aprendo uma quarta coisa quando eu olho, pensando nesse movimento do divino alfaiate. É uma quarta e última coisa. Eu penso no alfaiate hoje, no divino alfaiate agora. Pensando no Novo Testamento, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus,
cujo sacrifício cobre os nossos pecados. Então, Jesus Cristo é a nossa vestimenta. Jesus é quem nos cobre. E ao colocarmos a nossa fé em Jesus, nós recebemos as vestes de salvação e somos transformados. Isaías 61, verso 10 diz: Ele me vestiu com roupas de salvação e me cobriu com manto de justiça. Romanos 13, 14 diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando Deus nos veste, Ele não apenas cobre o nosso pecado, mas também nos dá uma nova identidade agora como filhos de Deus. Então isso significa que nós não somos mais definidos pela vergonha do pecado, mas somos definidos agora pela justiça de Cristo. É o inimigo que fica lembrando dos nossos erros do passado. Quem joga na nossa cara os nossos defeitos, aquilo que nós éramos sem Cristo, é o inimigo. Mas quando nós estamos em Cristo, repito para você, ainda que você me ache que eu estou repetitivo, mas eu quero lembrar você para frisar de forma didática, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o que Deus oferece é perfeito. O que Deus oferece é completo. Então, assim como as vestes de pele, elas foram suficientes para Adão e Eva, a obra de Cristo, ela é suficiente para nos salvar e nos santificar. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja que se encontrava em Éfeso, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, nada que nós fazemos, por melhor que seja, por mais belo que seja, por mais abençoador que seja, isso não justifica a nossa vida. A justificação só vem por Cristo. E eu concluo, meus irmãos. Eu finalizo dizendo que a história de Adão e Eva, ela nos ensina que os nossos esforços nunca serão suficientes para lidar com o pecado. Nunca. Pode subir escadaria de joelho, pode ir a pé para a Aparecida, pode acender quantas velas você quiser, pode fazer jejum quantos dias quiser, qualquer sacrifício que você fizer, a Bíblia mostra de forma clara que isso não é suficiente para apagar o seu pecado. Somente Deus pode prover o que é suficiente. Nós estamos sempre tentando dar jeitinhos, estamos sempre querendo dar justificativa. Mas Deus, o divino alfaiate, que nos cobre com suas vestes de graça, que nos cobre com suas vestes de redenção, hoje Ele nos convida a deixar de lado as nossas folhas de figueira, as nossas tentativas de esconder aquilo que não podemos esconder, as nossas tentativas de fazer algo paliativo para tentar achar que de alguma forma move o coração de Deus. Deus nos convida hoje a confiar plenamente na provisão que Ele fez por meio de Cristo Jesus. O venha como está continua sendo um convite do divino alfaiate. Venha nu, ou venha com folhas de figueira, mas venha reconhecendo que tudo que você tem é insuficiente para que você possa alcançar a salvação. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, no seu lugar. Eu queria convidar você
a repetir comigo uma oração precatória. Que você orasse junto comigo, que você repetisse algumas palavras, pedindo ao Senhor algo para a sua vida. Repita comigo: Senhor, obrigado. Obrigado por ser o divino alfaiate que cobre nossa vergonha com a tua graça. Me ajude, Senhor, a abandonar o meu esforço próprio e me ensine, Senhor, a confiar completamente na obra de Cristo. Me veste, Senhor, com a tua justiça. Transforme a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. E eu queria finalizar esse culto. Cadê o louvor? Vem cá, me deixar em louvor. Eu queria finalizar esse culto, a gente cantando mais uma vez, Eu Quero Deus. Reconhecendo através desse louvor, né, tão abençoado e tão animado, reconhecendo que nós queremos esse Senhor que nos cobre todos os dias com essa maravilhosa graça, suficiente graça, né, Fabinho? Que nos abençoa, que supre as nossas necessidades, pedindo a esse Deus maravilhoso, esse alfaiate divino, que continue nos abençoando e que Cristo Jesus, que nos justificou, continue cobrindo os nossos pecados. E pecamos, somos falhos, mas a sua maravilhosa graça nos permite que todos os dias cresçamos no Senhor. Vamos ficar de pé?